Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar com você a respeito de um pilar fundamental para mim e uma das coisas que mais como é que se diz, me ganha para que eu continue mantendo a visão de empreendedor e continue focado em avançar ainda mais a minha empresa, de que eu estou no caminho certo, né? Se você talvez você não saiba, mas eu vou ser pai. Depois de 3 anos aí de tentativa, a gente teve alguns diagnósticos a respeito disso, negativo, e agora veio, né? Em fevereiro veio a notícia aí, teremos uma bebezinha, né? Uma menina, e em outubro vai estar aí já em nossos braços, em nome de Jesus, né? E uma das coisas muito importantes para mim, para poder viver esse tempo, é ter essa liberdade de que eu vou estar daqui a pouco, né? Agora são vão 10 para as 8. Quando for 8h30 ali, eu vou buscar minha esposa, a gente vai ao médico para ver como é que está e tudo mais. E essa presença, não somente quando a bebê estiver nos braços, né? Mas essa presença de estar nas consultas, desse apoio, essa flexibilidade de, ao mesmo tempo, cumprir tudo que precisa ser feito no trabalho, sem perder a minha casa, sabe? Conciliar isso, eu acho que é um baita desafio. Em geral, a gente sempre tá correndo para um lado ou para o outro, sempre tá desbalanceado, né? Mas eu tenho essa possibilidade, né? Essa liberdade geográfica de muitas vezes resolver por mensagem alguma situação mais pontual, ou nesse sentido, né? Eu tento sempre fazer tudo antes, planejar tudo antes, para que essa minha ausência não seja sentida, né? Para que eu vá e volte e nada mude. Então eu tento sempre me programar, tudo que eu tenho para entregar eu já entrego, todos os assuntos do dia eu já amanheço soltando e liberando todos os assuntos, e aí sim eu consigo fazer uma ida, né, nesse sentido, sair do escritório sem necessariamente é, ter algum problema, sem deixar um buraco lá, né? Então é muito importante ter processo para que isso possa acontecer. É importante que você também tenha essa liberdade, porque eu não sei, eu não sei qual é o sentido do trabalho para você. Eu amo construir, eu amo reformar, eu amo fazer projetos, eu vejo a transformação, eu consigo ali transformar uma ideia, um sonho. Muitas vezes a pessoa não faz nem ideia do que ela quer, ela só quer mudar, ela só quer dar um ar diferente. E aí a gente vem com criatividade, apresenta um bom projeto, faz uma obra que a pessoa, igual uma das últimas obras que eu fiz, o cliente falou: olha, eu tenho trauma. No começo, na primeira reunião, ele falou: eu tenho trauma de obra. E no final ele falou assim: nossa, foi tão bom que assim você vai me deixar mal acostumado. Então, isso dá satisfação, sabe? Dá satisfação eu poder prover minha casa, eu poder fazer mudanças aqui, eu ter tempo também para pensar em coisas da minha casa, da minha vida, e isso não atrapalhando o meu trabalho, sabe? Então, ter esse propósito claro, eu acho que ele é importante, porque qual o sentido? Em boa parte dessa minha espera aí do bebê, né, nesse sentido, eu comecei a me sentir assim. Eu comecei a me sentir tipo, beleza, as coisas no trabalho estão caminhando, as coisas estão avançando, só que eu vou deixar isso pra quem, né? Tipo, eu quero ver minha casa cheia de filhos. A gente tá aí com a expectativa da Biazinha chegar agora em outubro, e se for a vontade de Deus, em dezembro ou começo de janeiro já tá vindo o próximo. Por quê? Porque eu vejo valor nisso, sabe? Eu acho que ter ali a mesa em volta aos filhos é a coisa mais importante que eu possa construir. Eu não sei se é porque eu estou muito presente em obra, mas
uma casa grande, com arquitetura legal, eu acho bacana, eu gosto. Mas pra mim já não é aquele brilho nos olhos ao ponto de falar assim, nossa, eu vou dedicar 10 anos da minha vida que eu vou comprar aquela casa. Tipo, eu acho que essa questão aí da espera do bebê me fez pensar muito nisso, porque as coisas começaram a parar de fazer sentido. Tipo, ah, beleza, né? Eu posso trocar de carro, eu posso trocar de casa, eu posso fazer algo diferente, mas o que eu realmente queria, eu não tenho, né? Então, por muito tempo eu tinha isso na mente. E agora que, graças a Deus, vai vir, o que que eu penso? Como que o meu trabalho pode potencializar a minha família e não me roubar da família, entende? Então, às vezes, eu tenho até comentado com alguns amigos meus que às vezes não é só uma questão de você estar fazendo algo errado e por isso sua casa está ruindo. Às vezes, você está fazendo algo que é certo, que é digno, que é trabalhar, mas você está se esforçando tanto no seu trabalho que está te roubando da sua casa, sabe? Então, você tem um propósito, o propósito da minha empresa é proporcionar toda essa satisfação para o cliente e também proporcionar uma satisfação dentro da minha casa, porque não faz sentido eu agradar um monte de gente, chefes, né? Caso você seja CLT e tudo mais, que meus chefes são os clientes, então eu tenho vários chefes. Mas não adianta eu agradar todos os meus clientes, não adianta eu transformar meus clientes em amigos, o que em geral acontece, se dentro da minha casa eu não estou dando atenção para minha esposa, eu não tenho tempo com a minha filha, que agora vai vir essa questão, vai ter uma consulta, eu não vou conseguir estar. Então, para mim, existem coisas que são mais importantes do que outras. Eu acho que o trabalho é um dos pilares da nossa vida, a gente realmente tem que se esforçar. Eu tenho que me entregar muito no meu trabalho, até porque o trabalho vai trazer o recurso e o conforto para elas nesse sentido, mas esse não é o objetivo principal da minha vida, sabe? Eu não sei se você tem a mesma visão, mas essa ideia de eu vou acordar e meu único objetivo no dia é fazer o máximo de dinheiro possível, eu não consigo ver isso como algo positivo, porque nunca você vai achar que tem o suficiente. Nunca você vai achar, tipo, não, agora eu já tenho um volume legal. Se você analisa os bilionários, o que eles estão fazendo? Porque eles chegaram no bilhão, agora eles pararam tudo e estão descansando, desfrutando da família e de boa, com dinheiro lá rendendo, que no pior investimento que ele colocar o dinheiro já vai dar retorno para ele, que ele não vai conseguir nem gastar todo o dinheiro no mês. Eles estão fazendo isso? Não. Eles estão buscando mais. Se ele tem 1 bilhão, ele quer 2. Se ele tem 2, ele quer 10. E essa é uma corrida que nunca acaba, sabe? Muito se fala, né? Quando você vai empreender, muito se fala na questão da corrida dos ratos. Mas eu acho que tem uma corrida dos ratos a nível maior. E se você não vê, se você não tiver um propósito, você sempre vai estar na corrida dos ratos. Aí você é um CLT e aí você fala assim, não, eu tô na corrida dos ratos, eu tô trabalhando para enricar meu chefe. Aí você pega, tem uma ideia, junta um recurso, inicia seu projeto. Agora você está em outra corrida do rato. Você está numa corrida do rato onde você está trabalhando para você mesmo, sem direitos, sem férias, sem um monte de coisa. Mas você vê propósito nisso, então isso é legal. Só que assim, pode ser que passe o tempo e você tenha 1 bilhão, igual muitos têm, e eles continuam nessa corrida do rato. Não é que a pessoa vai parar de trabalhar, mas tem gente que é insaciável, é uma sede por mais. Então, independente, aí você vê que alguns até se envolvem com política ou com outras coisas que geram poder, né? Porque aí o dinheiro também já começa a perder o sentido. Porque já que eu tenho bastante dinheiro, tanto faz o dinheiro, agora eu quero poder. Então, meio que se torna um mal maior. Mas olha como é importante, a gente tem que trabalhar com propósito, com foco, né? Qual que é o seu foco?
Gostaria que você comentasse aqui embaixo. Qual que é o que te faz, né, sair de manhã para o seu trabalho, né? O que te faz estudar, se profissionalizar, buscar algo diferente? Você tem aí, os seus olhos estão brilhando para algo nesse sentido? O que é? Para você um objetivo financeiro é o suficiente? Eu falo para mim não é. Eu, não, tanto que em uma conversa com os meus familiares, antes até de saber que a gente ia ter o bebê, a Biazinha, eu falei para um dos meus tios, eu falei assim, tio, para mim, eu prefiro viver minha vida inteira, classe média baixa, com a minha família cheia, grande, cheia de filhos, do que possuir um monte de coisa só eu e minha esposa. E essa é uma visão minha esposa também tem a mesma visão. Então eu acho que isso é importante também, você casar, né, com alguém que tem a mesma visão que você, pelo menos no principal ali tem que ser. Em geral não vai ser 100% tudo, mas no que for realmente importante a pessoa tem que estar na mesma visão. Então, nisso eu conversando a respeito disso, eu mantenho, né, essa palavra entre viajar para Disney, conhecer a Europa e ter mais um filho. Para mim, eu prefiro ter mais um filho. Entre trocar de casa, trocar de carro ou ter mais outro filho, eu prefiro ter. Não é que eu quero proporcionar a escassez neles e o menor padrão de vida possível. Não, eu quero dar dignidade, eu quero dar qualidade. Eu vou me esforçar ao máximo para faturar o máximo, mas com o meu foco principal dentro da minha casa, né? Se eu não cuidar da minha casa, como que eu vou cuidar do meu trabalho? Eu acho que tudo parte de casa, né? Tem um livro que fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer no dia é arrumar nossa cama. Porque de fato, né? De fato, arrumar a cama significa que você está se importando com as coisas pequenas que fazem parte da sua casa. Você está organizando a sua casa. E aí sim você consegue se organizar para o mundo fora da sua casa, né? Então, eu creio que é isso, né? Reforçando esse pilar da liberdade, ter essa liberdade de ir e vir, de poder parar no meio do dia para ir numa consulta acompanhar, para comprar algo. Eu fiz uma reforma que eu ainda não finalizei aqui em casa, mas a gente está ajustando aqui as coisas para receber a B, aproveitamos já para fazer outras mudanças. Então, essas coisas eu só consegui porque eu não estava preso dentro de um trabalho. Então, para mim, eu acho que é um ponto muito positivo, muito importante, é um dos pilares mais importantes para mim, é a questão da liberdade geográfica que empreender dá, né? Que empreender gera isso, essa possibilidade. Então, se você aí é da engenharia ou gostaria de fazer vistorias em apartamento para fazer uma renda extra, a princípio, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu tenho um checklist que eu utilizo aqui no escritório, que todas as vistorias que a gente faz, por exemplo, você comprou um apartamento novo, antes de você receber as chaves, tem uma vistoria. E aí nessa vistoria você vai confirmar se tudo que você contratou veio, né? Aí você vai ver medidas, você vai ver a qualidade, se tá bem pintado, se o piso tá certinho. Tem uma lista aí gigante. Tem outros vídeos aqui no canal também que... Tem até uma playlist aqui no canal que eu apresento ali eu apresento todos os detalhes ali do checklist. Então, se você se interessou, só clica aqui no botão abaixo e garanta o seu. Só para você ter uma ideia, uma vistoria em geral dura 1 hora no máximo, até porque a construtora ela quer rapidez. Então ela agenda 1 hora de vistoria. Quanto que você pode faturar? Aqui o mínimo que a gente cobra é R$ 250 para apartamentos pequenos e que estão próximos aqui na região. Quando são apartamentos maiores e mais longe, o valor varia. E aí tem uma condição. Tem construtoras que pedem o CREA, então você precisa ser registrado, ser um engenheiro, um profissional cadastrado no CREA. E tem construtoras que não. Para as construtoras que não precisam, então você poderia fazer essa vistoria. Só vai ter que se atentar a esse detalhe, porque se precisar você não vai conseguir atender caso você não tenha CREA. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.